Gosta de mamão, Sandra? Adoro, como todo dia de manhã. O Mamão aqui. Que piada velha. Você sabe o que é YouTube Poop? É uma mistura de vários vídeos com vários áudios com a intenção de fazer humor. O canal mais famoso de YouTube Poop do Brasil fez um vídeo de Shingeki no Kyojin. É o meu amigo do canal Tô Lhe Zoando. Se você ainda não viu, vale a pena dar uma conferida. O link tá aí no card e na descrição. Por que o Eren não apagou todas as memórias dos amigos dele para ele continuar o estrondo? Sempre tive essa dúvida. Esse vídeo é uma continuação para responder algumas perguntas que são feitas aqui no canal. E a resposta para essa pergunta pode até parecer simples, mas não é. Nós temos que entender os ideais do Eren, como ele pensa, como ele imagina que é a vida, os valores de Eren Yeager. Porque ele começou o estrondo dizendo que seus amigos tinham a opção de pará-lo, mas que eles não deveriam fazer isso. Quem tentar impedi-lo ia ser atacado, e ele tinha todos os poderes do fundador. Os ideais do Eren sempre foram de liberdade, mas ele sempre esteve preso. Preso dentro das muralhas, preso a correntes quando ele foi sequestrado por Rod Reis. Depois de atacar Marley, ele ficou literalmente preso em uma cela. E o único momento que Eren realmente teve de liberdade foi quando ele estava coordenando o estrondo. Ele andou livremente pelo mundo. Esses ideais de liberdade do Eren são o mais importante para entendermos qual é a resposta da pergunta. Afinal, o Eren preza pela liberdade e ele não tiraria a liberdade de ninguém, nem das pessoas que estão dispostas a pará-lo. Ele não apagou as memórias deles porque ele queria manter a liberdade de todo mundo. Liberdade até mesmo de derrotá-lo. E cá entre nós, o plano do Eren sempre foi ser derrotado no final, sendo que ele, assim como o Ymir, nunca foram verdadeiramente livres. Como você vai se sentir com o fim do anime? Você espera que algum dia produzam Before the Fall? Com o final do anime eu vou me sentir triste. É claro que eu vou continuar falando de Attack on Titan. Afinal eu sou fã da obra e quem é fã da obra não vai deixar de ser. Mas também espero falar de outros animes épicos que vão aparecer por aí. Agora, sobre Before the Fall, eu tenho que falar que eu tenho um resumo dessa história completa aqui no canal. Se você não sabe o que é Before the Fall, você já pode ter visto os mangás dele. Aqui no Brasil ele é conhecido como Antes da Queda. E é uma história oficial de Attack on Titan que conta algumas coisas muito da hora. Como, por exemplo, como surgiu o equipamento de manobra 3D, quem foi o primeiro humano a derrotar um titã, como foi a criação da tropa de exploração. É muito sensacional. A história completa tá no card, não deixa de conferir. E seria sensacional se algum dia eles fizessem essa história se tornar um anime. Eu não entendo por que não fizeram ainda. Ia ser um sucesso total. O Eren fez tudo o que ele fez porque ele realmente acreditava naquilo ou porque ele tinha que fazer. Não sei, tenho a impressão de que ele realmente faria isso mesmo se não fosse salvar ninguém. Bom, foi explicado no mangá que o Eren, quando beijou a mão da história, ele viu várias probabilidades no futuro, ele viu o que ele teria que fazer. E desde essa época ele tem escondido das outras pessoas que ele tem esse conhecimento, que um dia ele mesmo teria que pisotear o mundo. No início foram muitas memórias para ele entender de uma vez só, então ele foi processando aquilo com o passar do tempo, até que ele entendeu quem realmente eram os inimigos, e que a batalha era muito mais difícil do que ele imaginava. As palavras como destino em Shingeki no Kyojin são bem complexas, porque o que tudo indica é que as pessoas já nascem com um destino naquele mundo, e eles têm que o cumprir, não importa o que aconteça. Porém, com o poder do Titã Fundador é possível alterar esse destino. Só que o Eren decidiu ir por esse caminho porque não restava para ele muito tempo de vida e ele queria eliminar todos os titãs. O objetivo do Eren sempre foi esse, desde quando ele se entende por gente, ele quer eliminar todos os titãs. E foi isso que ele fez no final. Ele conseguiu, depois de todo aquele plano, fazer com que todos os titãs fossem eliminados. Ele não eliminou o povo eldiano, ele não eliminou toda a população, mas eliminou grande parte dela. E depois disso, aconteceram as páginas extras, as páginas finais, que muita gente que leu o mangá pelas scans não viu. Aqui no Brasil, poucas pessoas colocaram as páginas finais, como é o verdadeiro, realmente o final de Attack on Titan. Você que está vendo esse vídeo, talvez você tenha visto o mangá e você não tenha visto as páginas extras. Eu fiz um vídeo explicando detalhadamente sobre elas, e além de mostrar as páginas que eu mesmo traduzi, eu expliquei também todos os detalhes do que é que está acontecendo ali, todas as probabilidades e algumas teorias.
Porque a história viu Ymir sendo comida quando ela tocou na carta. O povo eldiano é todo ligado aos caminhos. Todos eles, por serem descendentes de Ymir, têm algum tipo de ligação com o Titã fundador. E é possível que hajam várias interações, como por exemplo quando o Titã encouraçado tocou no Titã Mandíbula e o Porco Galhard viu o passado de Marcel. Esses tipos de interações são possíveis e não são exclusivas só do sangue real. O sangue real ajuda em muitas coisas e ativa muitos poderes que outras pessoas não poderiam ter. Mas naturalmente, todo o povo eldiano é conectado pelos caminhos. Fala sobre a história de Ymir Fritz. Olha, essa é a minha história preferida em todo o Shingeki no Kyojin. Para mim, a Ymir sofreu demais, ela passou por muita coisa, ela se tornou a mais poderosa, ela ganhou toda a força e ela viveu e morreu por aquilo que ela acreditava. A história dela é sensacional, mas eu já falei várias vezes sobre a história dela aqui no canal e eu fiz um vídeo exclusivo só sobre a história dela que está muito detalhado. Também vou deixar ele no card para você conferir, porque se eu fosse contar toda a história da Ymir aqui nesse vídeo, ele ia ficar imenso. E como eu já fiz, vou simplesmente deixar no card. Porque quando a Mikasa matou o Eren, o poder do Titã acabou. Pela sua linha de raciocínio, quando um portador de Titã morre, um bebê eldiano aleatório recebe aquele poder. Eu vou explicar aqui agora pra você, eu já expliquei lá no vídeo das páginas finais, mas eu vou explicar aqui agora de novo pra você como que aconteceu isso, que ficou um pouco complexo, um pouco difícil demais de entender. E só foi explicado nas páginas finais. Nos 139 capítulos do mangá, o Isayama não explicou isso, o autor da obra não conseguiu explicar isso. Então ele teve que soltar um conteúdo extra oficial que contasse, que explicasse o que estava acontecendo. Mesmo assim, o conteúdo extra ficou um pouco confuso. Então vamos destrinchar isso aqui. Eu vou explicar de um jeito bem simples para todo mundo entender. Ymir ganhou todo o poder dos titãs. Só que ela era um tipo de pessoa que não queria se tornar uma governante. Ela não queria ser alguém importante, ela queria servir alguém, porque ela acreditava que ela não conseguia se virar sozinha. Então ela voltou para o rei eldiano e pediu para ele aceitá-la de volta. Ele aceitou e, consequentemente, ela se apaixonou por ele. Então ela sempre teve essa dependência de outra pessoa. Só que quando apareceu um cara tentando matar esse rei eldiano, a Ymir teve duas opções. Ou ela deixava ele morrer, ou ela pulava na frente e morria por ele. Então ela escolheu a opção de pular na frente e salvar o rei eldiano. Quando ela fez isso, o rei eldiano fez as filhas devorarem a mãe, e aí aconteceu toda a história de Shingeki no Kyojin. O poder dos titãs foi sendo passado de geração em geração, até os titãs se dividirem em 9 e acontecer toda a história. Enquanto acontecia toda a história, a Ymir estava nos caminhos consciente, e ela esperava desesperadamente um dia ver alguém fazendo o que ela não teve coragem de fazer. Isso é, enfrentando o seu grande amor por uma justa causa. E quem fez isso foi a Mikasa. A Mikasa, mesmo amando o Eren desesperadamente como ela amava, ela o enfrentou por uma razão maior, para salvar a humanidade. Mesmo que tenha sido necessário eliminar 80% da população mundial para Mikasa se voltar contra o Eren, chegou um momento que ela se virou contra o Eren. E a Ymir observou a vida de Mikasa pelos olhos dela. Ela passou rapidamente por toda a vida da Mikasa e viu que ela era apaixonada pelo Eren. Mesmo assim, ela o atacou. Então Ymir falou assim: esse é o exemplo que eu precisava. Eu precisava ver isso acontecendo para mim tomar uma atitude. Usando o poder do Titã Fundador nesse momento, a Ymir falou com a Mikasa e voltou no tempo. Voltou exatamente no momento que o rei eldiano ia tomar a lança. E ela deixou ele ser acertado. E assim ele morreu. E aí, desse momento em diante, os poderes de Titã não foram herdados, porque Maria, Sina e Rose não ganharam os poderes de Titã de Ymir. Ymir não passou seu poder adiante. E assim a história inteira de Shingeki no Kyojin não aconteceu. O mais certo deveria ter sido outra linha temporal ser criada, mas isso não aconteceu. O que aconteceu foi que o fato isolado dos Titãs não existirem alterou o tempo atual. Ou seja, o Titã do Eren evaporou, o Titã do Armin, do Falco e os Titãs puros desapareceram completamente, até o Parasita virou fumaça. Então os Titãs desapareceram porque Ymir voltou no tempo e impediu com que os Titãs fossem passados adiante. Essa é a explicação. Mas para você chegar a entender isso, você precisa estudar as páginas finais do mangá, porque isso não foi explicado de forma clara.
É preciso interpretar em um nível muito profissional. Como é que a Mikasa sabia que o Eren estava na boca? O Titã de Ataque é conhecido por sempre gritar, e ele abre bastante a boca para gritar. Então, em teoria, pode ser que o Titã Colossal de Ataque tenha dado um grito e assim exposto o Eren. Mas vamos ser sinceros que conseguir acertar a lança-trovão no dente do Titã Colossal de Ataque, conseguir entrar lá dentro e conseguir cortar o Eren é uma coisa muito difícil. Só um Ackerman conseguiria fazer. E tem mais uma coisa. O Eren queria que a Mikasa fizesse isso. Ele queria se entregar e ele falou isso pro Armin nos caminhos. Que o destino dele não seria bom. De toda forma, ele iria morrer pelas mãos da Mikasa. E ele se entregou exatamente para fazer Ymir ver o que ela precisava ver e eliminar todos os titãs. Então é tudo um ciclo, as coisas se conectam. O poder de ver o futuro é do Titã de Ataque? Nos caminhos o tempo não passa, o tempo é um lugar que você pode ir até ele. O passado e o futuro, você pode chegar até lá. O Titã de Ataque tem a facilidade de ver vislumbres no futuro, e essa informação é passada pra gente com Eren Kruger, quando ele falou pro pai do Eren, o Grisha, que ele deveria proteger o futuro de Mikasa e Armin. Mas esses vislumbres do futuro do Titã de Ataque são bem quebrados. Apesar de existirem e serem reais, eles não são muito perfeitos. Muitas vezes o usuário do Titã de Ataque só fica confuso. Quem realmente tem o poder de manipular tudo é o Titã Fundador. Se o Eren andou com os Titãs Colossais por toda a Terra, não sobrou vegetação? Ele não andou por toda a Terra, ele andou por 80% da Terra, e nesse mapa aqui você pode ver a área do estrondo. A gente consegue ver os países que foram afetados e os que não foram afetados. Até uma parte do Brasil foi pega ali. E metade do Japão. A área que não foi afetada pelo estrondo tem sobreviventes, e esses sobreviventes são equivalentes a 20% da população mundial. Então a vegetação não foi toda destruída, ainda existe. A sua segunda pergunta é muito interessante. E as muralhas de dentro? Como que os titãs não destruíram tudo pela frente? É uma ótima pergunta. Na verdade, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Se os titãs colossais destroem tudo pela frente, deveria ter sobrado unicamente o interior das muralhas. Os titãs colossais destroem tudo pela frente, de acordo com as ordens de Eren Yeager. Quando eles estão todos juntos, eles se alinham de uma forma que eles conseguem eliminar tudo, não deixando nem mesmo uma única flor inteira. Já quando eles estão desalinhados, eles destroem por onde eles passam, mas não destroem tudo. Algumas coisas ainda ficam inteiras, mas não pense que a Ilha Parades não sofreu. A Ilha Parades sofreu muito com a saída do estrondo. Com certeza houveram muitas vítimas. Essas foram as perguntas de hoje. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho com todas as notificações para você receber os próximos vídeos. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima.